vamos fazer. Ora, muito boa noite. Este é o programa Good Vibes e estamos de volta para mais uma edição, a quarta edição de 2023. Ainda não temos connosco a nossa convidada. Estava tudo certo, mas por qualquer razão pode ter acontecido alguma situação imprevista e, portanto, ela ainda não está presente. Mas vamos avançando com o programa na esperança de que a nossa convidada possa ainda entrar em contacto connosco e, eventualmente, conversarmos com ela. No entanto, a quarta edição do programa Good Vibes é dedicada ao tema metamorfoses. E uma vez que não temos a nossa convidada connosco, vamos fazer o seguinte, vamos falar na mesma de metamorfose, que é algo parecido, mas enquanto a nossa convidada não vem ter connosco, nós vamos falando sobre o que é que pode ser a metamorfose. E então é uma edição que conta com os vossos comentários para que possamos então dissertar um bocadinho sobre que possa ser então a metamorfose. E para isso gostaria de que através dos comentários fossem propondo uma ou outra ideia sobre o que possa ser a metamorfose. Assim sendo, quero desde já deixar-vos o convite para participarem e, ao participarem, dizerem de vossa justiça o que é que entendem por metamorfose. O que é a metamorfose? O que é que ela nos diz? O que é que nos serve para as nossas vidas? E também, na vossa opinião, o que é que pode ajudar, digamos assim, o ser humano a evoluir? Para dar aqui uma pequena introdução, perdão, na biologia diz-se que a metamorfose é um processo de desenvolvimento pós-embrionário, ou seja, após o nascimento ou a eclosão, por exemplo, do ovo, que ocorre em diversos grupos de animais. Geralmente envolve uma transformação rápida a partir de uma larva, por exemplo, para um estágio larval subsequente ou para um indivíduo adulto que rapidamente se inicia na vida sexual e acaba por vir a público, digamos assim. Temos, em princípio, a nossa convidada que vai entrar e, portanto, continuaremos esta conversa, certamente, mas numa outra oportunidade. No entanto, quero deixar também, de qualquer das formas, o convite para que participem nesta edição na mesma, colocando as vossas perguntas à nossa convidada acerca do que possa ser o projeto dela e o que é ser estátua viva, o que é necessário, digamos assim, para conseguir aguentar tanto tempo de pé sem se mexer. Portanto, deixo-vos também esse convite para participarem. No fundo, o projeto dela chama-se Metamorfoses, mas vem talvez também aqui dar um bocadinho a ideia do que é uma transformação, através de uma, não será uma personalização, mas até uma caracterização dela própria numa coisa completamente diferente. Portanto, também há aqui um processo metamórfico. Então, que perguntas gostariam de lhe colocar assim que consigamos que ela esteja connosco? Deixem-me só dar daqui umas indicações.
Entretanto, enquanto aguardamos pela chegada da convidada, espero que tenham tido uma ótima semana e que esta semana que vem agora aí, que seja também uma semana de muitas realizações para todos nós e que todos consigamos ter uma semana excelente. Ora, vamos lá ver se a nossa convidada então vem, se chega ou não, porque realmente era giro tê-la connosco. Vamos lá ver se proporciona ou não. Entretanto, o que é que me podem dizer sobre o que possa ser metamorfose? O que é para vocês metamorfose? Ora, digam lá, de vossa justiça. Bom, não está fácil a nossa convidada a chegar. Vamos nós falando até que ela consiga entrar, porque pelos vistos, e agora que eu ia dizer que não estava fácil, temos a nossa convidada connosco. Olá, boa noite, Marta. Boa noite, desculpa o atraso. As redes sociais às vezes não funcionam tão imediato, mas estamos aqui. Ok, viva, boa noite, bem-vindo ao Boa noite. programa. Esta é a quarta edição do Good Vibes deste ano de 2023 e, portanto, temos connosco finalmente a nossa convidada, Marta Faria, e ela vem-nos falar do seu projeto de metamorfoses. Antes de irmos falar sobre o que é exatamente o teu projeto, quero colocar-te uma questão que é a questão sempre de abertura do programa. Quem é a Marta Faria? Eu sou muitas. Ai, sou uma metamorfose cada dia, às vezes. Acho que é isso. Ok, muito bem. Vamos conversar um bocadinho com a Marta. A Marta tem um projeto que parte dele, tanto quanto percebi, passa por fazer de estátua viva, é correto? Sim. Pronto, muito bem. Então o que é o teu projeto Metamorfoses? Este projeto começou em 2010, está a fazer 13 anos quase. Começou numa experiência, inicialmente, não é? Experimentar o que é ser estátua viva, porque isto parece que é só, as pessoas pensam que é só vestir assim uns figurinos, não é? E ficar ali parado, mas não é bem assim. E o que tem sido foi dessa experiência que eu tinha, queria experimentar fazer, e pelo gosto que eu também já tinha anterior pela construção dos figurinos. Então foi um bocado por experiência que eu já vinha atrás de fazer animação, porque já trabalhava na animação antes de começar com as estátuas. E esse projeto tem sido singular, tem sido... eu não tenho nenhuma empresa, trabalho para várias entidades, colaboro com outros colegas,
E pronto, sou eu que costuro e pinto e construo os meus figurinos. E tem sido isso. Pronto, Mas, claro que... Sim, desculpa. não, ia questionar, mas o projeto Metamorfoses passa essencialmente por construires uma estátua viva, com tudo aquilo que está envolto nesse processo. Queres-nos falar um bocadinho do que é preciso para ser uma estátua viva? E vamos fazer por partes. Eu propunha que falássemos antes da pessoa em si, primeiro. Quais são, digamos, as coisas essenciais para tu conseguires fazer esse figurino, como falaste há bocadinho? Porque, no fundo, e corrige-me se estou errado, no fundo, tu interpretas uma personagem ao fazer estátua viva, certo? Desculpa, aqui. Sim, era o que eu ia falar há pouco, também era disso. Sim, é escolhido um tema. Eu comecei por fazer as estátuas por experiências minhas que foram surgindo, porque acho que, pronto, depende muito das situações. E é o que acontece. Eu trabalho sozinha, mas muitas das minhas estátuas têm sido construídas através de outra pessoa, que é o António Santos, que é, no fundo, é uma pessoa que eu colaboro, é outro artista, pioneiro da estátua viva. E muitos dos temas não são meus, originais, são temas ou personagens específicas em que me pede ele para participar em festivais, a convite. E pronto, alguns temas surgem dele. Inicialmente os que eu fui fazer ao início, e às vezes tenho umas já há algum tempo que não tenho, se calhar, não sei se este barulho é meu. Já há algum tempo que não tenho nenhuma estátua, que tem sido muitas coisas através do António. As minhas últimas criações, a última criação mesmo que eu tenho foi através do António Santos, de um grupo que surgiu com apoios devido à pandemia e é dedicado às artes de rua. São vários artistas que incorporam esse projeto. Será que sou eu que estou a fazer estes ruídos? Eu creio que seja daí. Eu não estou a ouvir ruído nenhum. Pode ser okay. Pode ser Vou do. aqui. Ok, mas estamos a ouvir bem. Aqui ok, pronto. Ok. 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 Digamos assim, que cuidados especiais é que precisas de ter, digamos, para conseguir estar devidamente focada para fazeres o personagem, a estátua viva em si? Tens algum cuidado especial, alguma alimentação especial, por exemplo? Precisas de te preparar psicologicamente para aguentar aquele tempo todo sem te mexer? Há alguma preocupação ou é muito ou é muito intuitivo, digamos assim? É as duas coisas. Pronto, eu antes de fazer estátua viva, eu desde os 15 anos que participei em formações de teatro, as minhas bases eram do teatro e quando eu comecei a experimentar, a estátua tinha as bases de teatro, pronto, de dar de postura, mais de trabalho de teatral. Claro que ser estátua não é a mesma coisa que fazer de estátua, ao fim de 13 anos quase. Porquê? Porque realmente a preparação, existe preparação. Eu antes de começar, pelo menos, por exemplo, faço sempre alongamentos, normalmente faço sempre alongamentos. Para mim, enquanto me estou a preparar a deixar de ser a Marta e a passar a ser a personagem que vou interpretar, ou viver, não é? Porque é durante muito tempo e em silêncio, de certa forma, enquanto estou a incorporar, para incorporar essa personagem, enquanto me estou a caracterizar, que ainda demora algum tempo, aquela preparação que estou ali, já vou entrando vou reduzindo tudo, porque para mim a estátua viva é uma alteração, não é, de vibração que se vai
vai diminuindo, tudo vai passando a ter outra velocidade, né? Na verdade, acho que é mais isso. Passa a ter tudo para outra velocidade. Pronto, em relação à alimentação, sim, eu para mim, antes de ir fazer a estátua viva, não posso comer que nem, não consigo comer muito, pronto. Não como muita quantidade. Eu também, eu sou vegetariana já há alguns anos, não como, tenho ali, mas tenho outros colegas que os vejo a comer imenso. Pronto, acho que isso depende, varia. Tento por comer algumas calorias, porque realmente depois são muitas horas e aparentemente não há um desgaste, mas há, não é? É muito intenso, é uma atividade muito intensa a todos os níveis. Mas, por exemplo, na ingestão de líquidos, tens de ter algum cuidado, não é? Para poder aguentar ali algum tempo, ou como é que funciona? Eu evito um bocado, sim. Porque eu depois não vou à casa de banho durante pelo menos 3, 4 horas, não é? Também não faço, pronto, também não sei a ideia que as pessoas têm da estátua viva, às vezes pensam que uma pessoa fica um dia inteiro, mas não. Acho que eu faço 3 horas normalmente de performance, e acho que já é demasiado para o corpo. Acho que as performances, pronto, entre 2 horas será se calhar mais indicado. Sim, eu evito beber água, mas tenho que me hidratar sempre um bocadinho, até mesmo que às vezes faço pausa para beber um bocadinho de água. Mas sim, há que reduzir ali um bocadinho, sim. Então, este projeto de começares a fazer estátuas vivas, como é que te surgiu a ideia? Ou foi uma coisa que tu já beliscaste isso ali há bocadinho? Isso foi uma coisa que te surgiu? Foi uma ideia que surgiu do nada? Foi uma maturação de alguma coisa que já tinhas imaginado ou idealizado? Como é que surgiu a ideia de fazer estátua viva? Tem a ver com artes que já tenhas efetuado, das tais artes de rua que falaste há bocadinho? Ou foi algo que te lembraste, ou alguém te propôs e tu disseste, ok, vamos a isso? Como é que surgiu? Foi um bocado disso tudo. Eu já fazia animação já há cerca de 7 anos, fazia animação de rua, mas entre fazer animação e depois estar parada é um bocado. Então eu sempre me recusei um bocado nisso. Sempre, não, isso não é para mim. Sou muito mexida, mesmo eu aqui estou o tempo todo no parquete. Não, eu sou muito mexida. A minha situação foi, eu ia tendo às vezes alguns trabalhos enquanto fazia animação. E do último trabalho que eu tive, pensei, não, a sério, estava nesse trabalho e pensei, não, ter um trabalho, trabalhar com aquela rotina de ir de manhã e ter um horário, e isto não é para mim, isto é para esquecer. Então tinha que arranjar uma alternativa para conseguir conciliar, porque eu trabalhava mais aos fins de semana e queria conciliar com outra atividade, e comecei a experimentar e fazer rua, mas mais a fazer o palhaço. E tanto os meus colegas, que na altura que eu tinha de amigos, me diziam para experimentar fazer a estátua. Tinha um amigo que tinha estudado na Alemanha e ele dizia, na Alemanha há muitas estátuas vivas e eles fazem isso como se fosse um trabalho. Não... As pessoas têm aquele sítio, vão para lá e fazem. Eu, estar ali parada, não é estranho. Não, portanto, de início não te vias a fazer isso, não é? Não me via. Depois eu lá experimentei. Depois outros colegas também, outros artistas de rua que faziam outras atividades, também estavam vários de outras. Porquê é que não experimentas fazer a estátua viva? Porque eu agora estou no Porto outra vez, relativamente perto do Porto, e foi onde eu comecei. E aqui não há muita gente, agora já há mais, mas na altura havia sempre um ou outro. Mas não é como em Lisboa, não é como tem o António como referência de verem na Rua Augusta o Homem-Estátua, provavelmente aí havia mais estátuas. Aqui não se via muito, então era mais uma coisa que os meus colegas na rua diziam, aqui não há estátuas vivas. Para ser uma coisa mais diferente, experimento. E eu fui usar um figurino que eu tinha feito para uma das minhas irmãs, um trabalho dela, que eu tinha ajudado a fazer esse figurino. Lembrei-me de pegar naquilo. Aliás, antes peguei noutro que eu tinha. Porque achava, bem, não, eu não vou fazer um figurino para nem sei o que é que vai acontecer, sei lá, se vou gostar de estar ali, o que é que eu vou fazer? E foi muito estranho, porque no início foi mesmo isso, o que é que a estátua viva faz? Eu não percebia o que é que era aquilo. E ainda demorei um bocadinho, ainda tive uns meses, eu comecei
foi mesmo por fevereiro, e comecei de inverno, fazer estátua viva, de fevereiro, março, e comecei a experimentar. Era estranho, porque eu não sabia como é que havia de reagir com as pessoas. Eu queria comunicar com elas, mas não sabia o que é que havia de fazer. Então, ao princípio, era aquele típico de mandar beijinhos, mas achava ridículo, sentia-me ridícula, achava aquilo estranho, e eu não queria. Mas, então comecei a perceber, não é? Porque a estátua, na presença do que é ser a estátua, porque tu estás parado. Enquanto eu tive cerca de 7 anos a fazer animação, em que eu ia ter com as pessoas, não é? Não é? É diferente quando tu tens que fazer com que maneira que as pessoas, sem fazer nada, como é que as pessoas vêm ter contigo? Porque tens que estar, lá está. E aí, claro que depois fui trabalhar nos figurinos, não é? Mas aí logo, sem o figurino, e o meu figurino era muito simples, o que eu fiz a seguir, aí percebi. É um trabalho de energia, de presença. É presença. De estares ali a brilhar na tua presença, não é? A trabalhar em constante presença, em que essa presença em que tu estás ali é que, sem fazer nada, entre aspas, não é? Estás em comunicação com tudo, porque é um todo, é isso. E para mim, hoje em dia, eu percebo e sinto e vejo, e fui fazendo, e até agora continuo, quase uma missão de que. Pronto, e foi isso que, pronto, foi esse incentivo que me levou de querer, de cortar, de certa forma, com a vida rotina, que não me identificava. E... Então e diz-me outra coisa, por favor. Há toda uma indumentária que é preparada antecipadamente, correto? Sim, as roupas, os adereços e etc. Isso é tudo produção tua? És tu que fazes tudo isso? Praticamente sim. A costura, algumas coisas não são de raiz, eu transformo, compro algumas coisas e transformo-as. Algumas são roupas de época, não há muito para comprar roupas que se identifiquem dentro dessa época, mas os adereços, tudo, mas pronto, desde a costura. Sim, eu sou bastante independente nesse aspecto, porque sou dos poucos artistas em que faz praticamente tudo. Mas sim, eu faço a costura, faço a pintura, os adereços, tudo. E a ti própria, quem é que pinta? És tu que te pintas a ti mesma também? Sim, claro, tudo. Sim. Quanto tempo é que leva? Vamos imaginar já que tu tens o tema escolhido, o sítio onde vais estar, a hora que vais começar. Quanto tempo leva, tempo antecedente, digamos assim, até estares completamente pronta para iniciares a performance, digamos assim? Demora cerca de 1 hora. Okay. Mais ou menos. Para pôr todas as coisas, normalmente é 45 minutos. Pronto, assim com o tempo. 45 minutos, 1 hora. Depende das personagens também, não é? As personagens que eu faço normalmente por mim na rua são coisas que eu faço mais simples, para que não haja muita. Ou tenho outras personagens que agora até não faço, não costumo fazer tantas vezes rua com elas, independentemente, a não ser participar em festivais, que demora mais tempo. Mas pronto, sempre para ser 1 hora e meia. Nos festivais, eu dei uma vista de olhos na tua página. Tu recentemente participaste num festival, agora na altura de Natal, se não estou em erro. Nos festivais é muito diferente essa performance do que na rua? A performance é a mesma. A diferença é que na rua, nos festivais as pessoas já sabem, o evento já está anunciado. Claro que existe mais condições, não é? Porque eu sei que vou receber um cachê, não é? O chapéu é uma coisa já simbólica, a caixinha das moedas já é simbólico, tenho um sítio onde me caracterizar, não preciso de me caracterizar na rua, apesar que eu até eu gosto muito de fazer esse processo, nessa transição, como eu estava a dizer, eu gosto de fazer essa preparação na rua. Gosto de de começar a preparar aquele sítio onde eu vou estar, é diferente. Eu gosto muito de começar ali naquele espaço.
também é engraçado ter um figurino, ter um camarim e depois ir para o sítio e as pessoas de repente, pronto, a magia acontece logo assim. E as pessoas não veem essa transformação, não sabem quem é que eu sou. Sim, tem essa diferença. Pronto, há essa segurança que há apoios, não é? Há pessoas que te estão a apoiar. É diferente nesse aspecto. E na rua, como é que tem sido a reação das pessoas ao teu projeto? Funciona muito bem. Ficam espantadas a olhar, interagem, questionam-se, colocam-te até questões. Como é que funciona? Como é que tem funcionado isso? As crianças ficam às vezes, dizem que eu sou mágica, é muito mágico para mim também. As crianças ficam espantadas, porque acham mesmo, porque eu também, assim, eu tenho uma vantagem física boa para estar tua viva, porque eu sou muito baixinha, então eu acho que isso ainda faz criar ainda mais curiosidade, porque ao ser pequenina ainda parece mais uma bonequinha, né? Então parecem mais uma boneca. As crianças ficam muito admiradas e os adultos, muitos também, as pessoas mais de idade, às vezes ficam impressionadas e acham que há muitas que acham que são muito real, acham que é uma pessoa, ficam a achar que não é uma pessoa, que é estranho, mas é isso, as pessoas ficam muito admiradas, depois depende das personagens. A personagem que eu faço mais na rua é inspirada nas caixas de música, eu tenho música de caixa de música e faço movimentos como se fosse uma caixa a boneca, a bailarina, não a clássica de... Desculpa interromper-te, isso era uma questão que eu te ia colocar, porque por acaso uma das coisas que eu vi na tua página foi justamente isso, foi tu completamente caracterizada, estás imóvel, mas a plataforma por baixo de ti gira e tu andas à volta como uma boneca numa caixinha de música. Como é que conseguiste fazer isso? Pois, só que eu agora vou ser assim um bocado de spoiler do meu trabalho e pronto, a caixa não gira, aquilo é fixo, é mesmo só. Deixa eu só por aqui. A caixa não gira, aquilo não tem mecanismo nenhum. O mecanismo sou mesmo eu que utilizo uma técnica de pirueta e muito equilíbrio e muito trabalho de alguns anos, lá está, porque foi sempre a partir desse movimento que eu trabalhei. Para mim, fazer a estátua viva, eu já fiz trabalhos de imobilidade total, ou quase total, não é? Mas eu gosto muito de trabalhar o movimento, eu gosto muito de criar esse inesperado nas pessoas, eu gosto de ver a reação das pessoas quando eu me mexo, porque eu trabalho muito os movimentos delicados, não gosto de coisas muito bruscas, e isso surpreende as pessoas, e não um movimento, normalmente nem um movimento às vezes logo, então eu trabalho muito esse movimento, e foi ao longo destes anos que eu fui trabalhando essa pirueta, porque é a personagem que eu costumo fazer mais vezes na rua, que fui variando os figurinos, fui modificando, de que tinha um pedestal mais clássico, retangular, e que depois comecei a utilizar este redondo e trabalho sobre o meu centro, com um movimento sufi, de certa forma, é pirueta, em que eu trabalho, pronto, tem certas dificuldades, porque trabalhar os movimentos na estátua viva e depois voltar à quietude, as dificuldades que têm são os figurinos, porque os figurinos, como estão pintados e têm muita tinta, não é a mesma coisa de nós mexermos com a roupa de ir ao ginásio ou de estar em casa descontraídos. Então, o movimento é muito mais tenso e pesado, porque muitos dos figurinos às vezes são pesados. Então, pronto, basicamente também tive que ajustar o meu figurino, foi tudo assim uma questão de se adaptar, mas sou eu que movimento tudo, aquilo não mexe nada. Mas é muito giro porque dá justamente a sensação de que é a caixa que está a mexer e não tu. Por acaso está feito, fazes de uma forma Está muito real. Sim, e isso cativa muitas pessoas, porque é uma das coisas que as pessoas ficam surpreendidas, porque todas as pessoas, até os meus colegas de trabalho, perguntam-me onde é que eu comprei esse mecanismo. Esse mecanismo não dá para comprar, porque esse mecanismo não é meu, incorporado em mim. Então, diz-me uma coisa, todo o processo de metamorfose da Marta até se tornar o personagem que vais
performar, se me permites o termo, o que é que ele te faz sentir? Esse processo de transformação da Marta num personagem, o que é que te faz sentir? O que é que tu tiras dessa transformação em termos de sensações, de pensamentos? Eu não tiro muito, porque o que acontece na estátua é entrar dentro dessa personagem, porque cada personagem tem um bocadinho de história. Esta da caixa de música não tem muita história. Para mim, eu entro muito nas personagens da estátua viva, como para mim a minha inspiração dos movimentos e dessa estátua. Eu vou muito buscar aos autómatos, é onde eu vou buscar essa. Então entro nesse modo boneco. A sensação, para mim, eu não entro tanto na rigidez das estátuas, eu entro mais ao fim e ao cabo, se calhar um bocado diferente, que me perdoa o António Santos, António, porque ele, eu vejo as coisas, pronto, eu faço diferente, lá está, são modos de vida, visões e histórias de percursos diferentes. Eu, para mim, a estátua torna-me mais leve, não me torna pesada. Não sinto aquela rigidez, porque já os figurinos são rígidos e eu, de repente, o que eu sinto para mim, quando eu faço essa transição da Marta, a minha metamorfose é sentir-me mais leve, é entrar em leveza, é eu estar, isto que eu fui para mim, o que eu sinto e que o meu trabalho ao longo destes anos tem sido isso, de eu libertar-me dos pesos da Marta, da pessoa, e de repente quando eu entro naquela personagem, seja ela qual for, que essa transição que possa existir para mim é essa, é de reduzir e tornar-me leve, flutuante, sabes? Assim, mesmo, pronto, mesmo uma das coisas que eu faço normalmente faço antes de começar na estátua, também faço fazer um enraizamento, de trabalhar essa, comecei a fazer há alguns anos para cá, para estar mais conectada e não estar, porque depois a estátua é um estado intermitente para mim, no meu ver, é um estado intermitente de meditação. Eu não faço, quem faz, acredito que quem faça sem movimentos, entra em estados alterados de consciência, porque é muito intenso quando estás com o público, com o personagem, com tudo, em momentos em que até estás com as pessoas, mas há momentos que, como há essa perda do corpo, não sei, é essa transformação em que tu deixas de ser a pessoa e passas de incorporar aquele porque não é uma personagem qualquer, não vou de repente deixar de fazer a Marta para fazer a costureira, não é uma personagem teatral, é um elemento também, então é um bocadinho, entras assim noutro estado, começas a entrar em vários estados. Muito bem. E nesse estado, no fundo, foge-se um bocadinho, se calhar, à realidade humana, por assim dizer. A forma como tu descreveste esse fazer de estátua viva para ti também é terapêutico, até porque falaste na questão da meditação e no início mencionaste que na preparação que fazias alongamentos e etc. Portanto, esta ocupação, se é que podemos chamar assim, envolve aqui todo um conjunto de práticas que se calhar são terapêuticas, talvez também, não? Sim, para mim, ao longo destes anos, mas as artes em si, e todas as artes todas que eu tenho desenvolvido, têm sido, ao início não consciente, porque acaba, quando eu começo a fazer isso, e agora também com a idade começas a ter certa maturidade e perceber, mas as artes em geral, e principalmente as artes de rua, em que as pessoas estão ali, não há uma arte elitista, em que as pessoas têm que comprar um bilhete para ir ver um espetáculo, e principalmente quando nós vamos fazer, em que vamos como um happening, em que aparece ali, para mim eu vejo, por isso é que eu digo, é uma missão de cura para mim, mas eu, como ao curar-me a mim, eu estou a curar inevitavelmente os outros. Porque é uma cura minha e
É um processo de que, enquanto eu estou ali naquele processo, eu evito estar em pensamentos meus, e quando se tenho algum momento em que me está mais ser difícil de estar em entrar no que estou a fazer, eu utilizo esse tempo para a estátua, para os meus projetos da estátua, ou que seja de ideias, e uso, de repente, abro a minha mente para que seja receptiva para coisas que eu, de momento, com outros personagens que eu estou a criar e que eu esteja a absorver para isso, utilizo para isso. Mas as artes, é como eu digo, as artes de rua e o que eu tenho vivido, através da música, que utilizo a música, as pessoas emocionam-se muitas vezes, muitas pessoas choram. Já é uma coisa que me acontece muitas vezes. Eu também às vezes também é normal. Eu emociono-me com as pessoas e mais que isto é caixa de música, é um trabalho de cura de criança interior, porque normalmente as pessoas identificam-se com aquela caixa de música que têm em casa ou que tiveram na infância. Então as pessoas mais velhas lembram-se disso, as crianças vêm a correr ter comigo, que as pessoas ficam muito admiradas por crianças mesmo muito pequeninas, porque associam àquele som da caixa de música que eles desde sempre, desde que todos têm em casa. Sim, é cura. Oh, Marta, mas fazer de estátua viva não é teatro, pois não? Não é teatro, utiliza técnicas teatrais. Ok. É Mas intenso, é é muito mais intenso. amplo do que isso, não é? Não, exato. Depende como cada um vir, porque depois cada pessoa saberá e cada artista poderá entender da sua forma. Para mim não é. É um trabalho, lá está, é um trabalho muito físico. É mais performance, é mais performativo, porque depois também não é teatral no sentido, depende das personagens e depende do que se fizer, e Uhum. depende depois do estilo de cada pessoa, talvez. Eu não vejo que seja. Esta estátua viva é diferente, é uma coisa diferente porque é muito. Já nós fazemos normalmente muitas horas, são 3 horas. Nenhum ator faz não é normal, ou pelo menos não é comum, tu veres um espetáculo de 3 horas com uma pessoa sozinho, ou duas, pronto. Só aí é muito intenso para quem está ali, porque acontece milhares de coisas, passa por mim imensas pessoas, eu vivo muitas sensações ao mesmo, muito rápido. Então isso é muito intenso. Ao mesmo tempo que eu absorvo tudo o que está, e mais que dentro da minha essa personagem, quem que eu faço essa rotação, eu tenho um foco com. É uma coexistência entre arquitetónica, não é? Porque eu, no fundo, eu integro-me e fundo-me com a rua, com o local, com a natureza, com as árvores, com as casas, com tudo, e depois também com as pessoas que passam e que vão interagindo comigo, com a minha energia. Nos festivais em que participas, existem classificações, há prémios para os melhores, para os menos bons, como é que isso funciona? Existem algumas situações em que existem concursos, alguns existem com votações do público, outros têm júris. Eu, na verdade, eu não concordo. Eu tenho participado em alguns e eu acho que este ano não vou participar em nenhum que seja mesmo concurso. Porquê? Não te identificas? Acho que não havia essa necessidade. Acho que queiram usar o público, pronto, para que o público se envolva mais, mas o público já se envolve o suficiente. Não acho que seja por aí. Acho que às vezes, principalmente cá em Portugal, não faz sentido fazerem concursos. Acho que haviam de pagar melhor aos artistas e esquecer os prémios, porque isso também cria uma certa. Apesar de nós até mais ou menos, acho que os colegas dentro desta área dão-se bem, mas se não houvesse essa competição, ainda acho que seria melhor. Mas pronto, é isso. Alguns são concursos com prémios
Eu já ganhei alguns prémios e já participei em alguns e ganhei prémios e outros não ganhei. Eu não vou muito, lá está, mas sempre fui uma pessoa que não sabe bem ganhar os prémios, claro, mas é uma tensão muito grande. Eu não gosto desse ambiente, porque depois vais ser avaliado e estás ali. Mas pronto, são várias questões aqui envolvidas. Mas pelo facto de estares a ser avaliada, consideras que o teu trabalho é mais genuíno ou é menos genuíno, por exemplo, quando sabes que estás a ser avaliada para um possível prémio? Para mim é igual. Eu nem penso, muitas vezes, eu quando penso que vou concorrer, por exemplo, a um sítio que se for por concurso, eu não vou pensar na minha melhor estátua nem nisso. Eu vou pela minha intuição. Eu faço a pergunta, o que é que eu vou levar? Se ainda não veio, dos que eu ainda não veio a esse sítio, eu penso mesmo, o que é que eu não penso para mim, eu faço essa questão ao universo. E eu não penso, eu faço isto como se fosse mesmo uma missão, em que eu sei que tenho que ir ali à rua, mexer com as pessoas, mexer com fazer uma diferença na dia daquela gente, abanar aquelas águas, agitar. Então não. Claro, sinto-me nervosa de sentir que alguém está ali a ser avaliado. Qualquer pessoa, eu não gosto disso, acho que ninguém gosta. Mas, e pronto, e às vezes depois também é muito subjetivo, depende, as avaliações às vezes são completamente estúpidas, digamos assim, porque muitas das vezes as pessoas que avaliam não percebem nada do que estão ali a fazer. Portanto, são pessoas ligadas administrativas, ou pessoas ligadas a cargos de câmaras e coisas, vereadores. Ok, tudo bem, mas não acho que às vezes sejam as pessoas mais indicadas para avaliar. Então, também acho que às vezes é um bocado estranho. Não sei. Muito bem, vamos voltar para o Metamorfoses e queria-te perguntar o seguinte. Depois desse tempo todo a dar vida, digamos assim, a um personagem, como é que fisicamente no final te sentes? Naturalmente cansada? Quais são, digamos, as preocupações que tens no final para que as consequências físicas não sejam tão profundas? Pronto. Ao início era mais cansativo e depois, por exemplo, de inverno também é mais doloroso. Tudo tem a ver com respiração. O que eu tenho aprendido comigo tem a ver com a respiração. E comigo e com as oficinas que eu vou fazendo, eu trabalho o corpo, tentar tudo o que tenho trabalhado na área do corpo, porque agora até não tenho feito muita coisa, mas ao longo deste tempo todo vou fazendo workshops mais na área do movimento para perceber também um bocadinho e conhecer mais o corpo, como é que se movimenta e como é que funciona, tanto na parte energética como na parte física. Sim, claro que às vezes tenho mais mazelas e também já tenho algumas mazelas na coluna, às vezes. Pronto, claro que há partes que vai doendo sempre um bocadinho, depende dos personagens. Quando eu mudo um personagem para o outro, de repente vou fazer um festival com um personagem que faço muito de vez em quando, vou ter dores diferentes daquelas que faço no meu dia a dia. Então, mas as dores e tudo isso tem sempre a ver muito. O trabalho, para mim, eu vejo é o trabalho de respiração. Enquanto dentro da estátua, trabalhar isso para ir. Estar sempre em respiração para essas dores, para fluir, para que a energia não fique tão densa nesses sítios. Ok, muito bem. Relativamente ao impacto que o público mostra, quais são, se é que podemos fazer essa análise por faixas etárias, quais são as pessoas que mais se aproximam dos personagens, que mais gostam das estátuas vivas? Adultos, crianças, séniores? Todas as idades. As estátuas que eu faço têm sido todas as idades. Depende das personagens, mas normalmente todas as idades. Acho que é uma arte que atrai todas as pessoas de várias idades, de todos os tipos de pessoas, porque depois motiva muita curiosidade. Querem saber o que aquela estátua vai fazer.
Podem ir mais através ou da música ou do tema que chama a atenção. Nas minhas estátuas, normalmente tenho todo esse tipo de pessoas. Eu gosto muito das pessoas, eu gosto tanto das crianças como dos idosos, principalmente os mais velhos. Gosto muito de os ver a voltar, de ver o brilhinho deles nos olhos, contentes a ver assim, a terem aquela atenção para eles, porque as pessoas também, no fundo, é isso. Quando tu movimentas para alguém, a pessoa sente-se especial, porque tu estás a fazer uma coisa só para aquela pessoa. Não é como um espetáculo que é feito para todos. As estátuas chamam a atenção porque tu estás, de repente, focado só naquela pessoa e aquela pessoa, de repente, sente-se especial, porque toda a gente, tu estás a olhar para ela e todas as pessoas que estão ali também estão a olhar para ela, igual que uns também se sentem intimidados. Mas pronto, é o público em geral. Não sinto assim. Já foste alguma vez desrespeitada enquanto estavas a fazer a tua performance? No início, sim, muitas vezes, sim. Agora cada vez mais, menos. Mas acontece. A que é que achas que se deve essa... Eu não sei muito bem como lhe chamar, mas a que é que achas Essas ações. que se deve essas ações, é isso, de desrespeito para com uma arte que Chamo-lhe está ali a falta ser de apresentada? autoestima. Chamo-lhe pessoas com falta de autoestima que naquele momento querem se chamar a atenção, estão carentes de atenção, então têm que fazer qualquer coisa para serem vistas. Muito bom. Tu, como pessoa, tens crescido com esta arte performativa de estátua viva? Bastante. Muito, 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 muito. O meu trabalho não é uma meditação assumida, mudou muito a minha visão do mundo. Primeiro porque eu estou ali a ver tudo o que acontece, não é? Já tive momentos em que chegava a odiar, lá está, a ver coisas e a pensar, o ser humano é tão estúpido, como é que é possível? Agora, pronto, não vou tanto observar. Depende dos sítios onde eu estou também, não é? Mas sim, acho que... Mas eu tenho amadurecido muito. Sim. Tenho tanto fisicamente como pessoalmente. Há bocadinho dizias que eras uma pessoa super mexida, super agitada. Tens a noção de que quem ouve assim de repente dizer a alguém que faz aquilo que tu fazes, dizer que é uma pessoa muito agitada e não sei o que, diz, como é que esta fulana então consegue estar ali quietinha aquele tempo todo? De certa maneira tu já respondeste a isto, mas qual é o segredo para tu passares de um estado de completa agitação para um estado de completo controlo? Porque quando tu fazes a estátua viva, tu estás em controlo de tudo aquilo que estás a mostrar, não é? Então como é que tu passas de um estado para o outro? É isso, é esvaziar. É como se quando se faz a meditação. No fundo é isso. Eu vou... É por isso que lá está, eu gosto desse sossego, eu gosto dessa calma. Se calhar porque eu já sou um bocado agitada e de repente... Aliás, eu já não sou tanto para o que era, não é? Porque realmente... sim, é isso. É ir passando dessa transição. E pronto, e depois também é uma questão de foco. Não é? Claro que aí são as partes de teatro, não é? De concentração. Porque é muito bonito fazer meditação sentadinho, quietinho, no jardim, com os passarinhos, ou então estar em casa, ou então num sítio todo zen. De repente estás na rua e não sabes que a qualquer momento alguém vai estar numa lapada, ou alguém de repente vai correr e empurra-te, ou alguém de repente vai gritar no teu ouvido, ou de repente vão-te fazer sei lá o quê, vão contra ti, ou quase cair em cima de ti, ou sabe lá o que é que vai acontecer, não é? Então é diferente. Então, assim, por isso é que lá está. O que acontece comigo, com a minha experiência, eu fui trabalhando várias coisas e percebendo que há muita coisa que ajuda para fazer a estátua. Uma delas é o que eu disse antes, enraizamento. Se tu estás enraizado e não andas aí com a passear porque estás em estados que vais mexer com o teu inconsciente, com o teu consciente, com tudo o que está a acontecer, com a energia de muita gente à tua volta. Se tu estás enraizado, se estás mais conectado, ou estás conectado, ou estás a vibrar a partir do teu coração, ou alguma coisa que te faça ali um grounding, não é? Uma força.
E, e a partir daí criar também um foco. Quando estás mais distraída, eu às vezes estou mais distraída, há alturas em que estou mais distraída e eu com os olhos às vezes há alturas que eu consigo estar muito fixa, há dias que sou uma pessoa extremamente curiosa e apetece-me ver todas as cores que passam, e apetece-me olhar para tudo, que é aquilo, tudo o que é que acontece e queres ver, não é? E então então ponho faço objetivos de metas, de que o meu foco hoje é olhar para um certo edifício ou para uma porta ou o que estiver ali e de repente estou mais distraída. Não, deixa-me lá, onde é que é o meu? E lá vou focar naquele sítio onde eu me sinto, porque não é fácil, porque, por exemplo, há sítios e ruas são muito estreitas e de repente ficas 3 horas a olhar para a parede, a olhar não sei para onde, e as pessoas a passar. Não é fácil, tens que estar concentrado e depois as pessoas a passar, tudo acontece, todos os ruídos à tua volta e alguém a chatear-te que quer te tirar que tu te distraias. Então é isso, é focar naquele sítio. Eu antes fazia outro, agora é mais fácil para mim. Eu antes fazia muitos jogos de criativos, de visualização criativa. Eu às vezes, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na Rua Augusta e como trabalho sempre com música, quando eu punha as pessoas, para mim é como se tivessem, elas não vinham andar, elas estavam sempre a dançar. Então eu imaginava muitas vezes as pessoas sempre a dançar. Ou então, quando não esquecia-me das pessoas e usava, concentrava-me em alguma coisa, algum lugar que me relaxava, ou imaginava que estava numa montanha. Eu usava muito a visualização criativa. Agora utilizo muitas vezes, pronto, que sinto que lá está, nessa parte mais às vezes curativa, eu uso mais, se calhar, mais visualização, mas mais cromática, certas cores, ou conecto mais com os elementos, ou então ponho-me a conversar com as árvores, se for preciso. Mais essas coisas que eu faço, para me concentrar. Qual foi o teu pior momento enquanto estátua viva? Não sei, eu já tive vários difíceis. Já tive momentos em que estava muito a passar dificuldades na minha vida pessoal e de ir fazer a estátua e só chorar. E o tempo todo queria estar e só chorava. Mesmo assim, as lágrimas já me aconteceu imensas vezes. Eu estar, lá estar nesse controle e estar ali, naquele momento, e as lágrimas caem sozinhas. Ou então tive coisa das pessoas me serem más, das pessoas serem más, e ficar chocada como é que as pessoas conseguem ser más. Já tive momentos também. O meu melhor momento é quando eu vejo essas crianças tão pequeninas a virem ter comigo e pronto, não sei, e consegui conversar com elas porque sem falar e com isso, sei. Há esses momentos que realmente tive. São muito bons momentos quando realmente consegues, quando sentes que o público e todas as pessoas param e sentem que tu não estás a pedir nada, porque há essa ideia que estás a pedir, que estás a dar e eles querem retribuir. É muito bonito isso, não é? De eles sentirem sem eu dar nada em troca, físico, palpável, não é? Sem cobrar um bilhete, sem cobrar nada. Eles sentem que eu estou ali a dar e é muito lindo, porque as pessoas dizem e eu não posso, eu sou mesmo abençoada porque eu praticamente todas as vezes que eu vou atuar na rua, as pessoas são mesmo muito carinhosas comigo, muito generosas e percebem o trabalho que eu faço, desde em casa, não é? Da parte criativa, de construção, até aquele momento, que é uma entrega muito grande e eu sinto muito abençoada e gratificada e grata por as pessoas também perceberem que eu faço mesmo com uma entrega muito grande, de coração, mesmo muito grande. Ao olhares hoje para o mundo, para todas as incertezas que vemos constantemente, para todo este corre-corre de confusão, de corrupio, de transformação, de agitação, achas que nos
fazia bem fazermos, ou pelo menos muitas pessoas tentarem fazer de vez em quando uma performance de estátua viva? Acho, acho, acho. Acho que as pessoas deviam perceber. E uma das coisas que é muito interessante ver na estátua viva, que se vê diferente das outras artes na rua, é que nós estamos parados, mas as outras pessoas também param connosco. E isto já o António também vive isto e passa esta, e é verdade. Claro que as pessoas às vezes param para ouvir um músico, mas é diferente. Se as pessoas já param e de repente naquele momento sentem-se, não sei, acham impossível de fazer o que nós fazemos, que não é. Acham-se impossível. Acho que se as pessoas experimentassem, toda a gente experimentasse fazer, ia mudar bastante a sua vida, porque toda essa dificuldade que as pessoas pensam que é que de repente o meu corpo vai se mexer e mexe-se ao princípio, o nosso corpo, tu pensas que estás parado e não estás, o teu corpo mexe mesmo sem tu mexer, sem tu comandares o teu cérebro para mexer, tu estás a comandar o teu cérebro para estar parado e o teu braço de repente mexe. Ao início acontecia muito isso. Estava assim, normal, paradinha, e de repente eu percebia o meu braço aquilo, começava a mexer sozinho, a ir, e eu ficava. Mas pronto, é assim, porque no fundo eu acho que também não tem nada a ver com controle. Pelo contrário. É deixar de controlar. Tem a ver com o quê? Com rendição? Exatamente. Exatamente, por isso é que eu acho que as pessoas. Além de que também é um lugar que as pessoas sentem seguro, porque estás a usar uma máscara também, não é? E essa transformação, essa metamorfose, não é? Essa passagem, que eu gosto muito e utilizo a metamorfose dessa passagem de transformação que tu passas, estás num casulo e que podes transformar, ou que és um ser que começa por uma coisa e há essa transformação, não é? Sim, sim, e eu até por acaso tenho meus projetos, que tenho colegas que me falam de porque é que não tens uma equipa para fazer muitas estátuas ou fazer participar em mais festivais? Não penso muito nisso, mas penso mais em trabalhar com as pessoas, criar na parte plástica, porque as pessoas também a criar, porque tu estás a esculpir a ti próprio, tu estás a escolher ao fazer uma estátua, tu estás a escolher quem tu queres ser, tu vais esculpir. E isso tem tudo muito. Há muita metáfora, há muitas coisas que tu podes trabalhar com isso. Eu acho que as pessoas deviam. É uma coisa muito, muito rica para experimentar, sim, sem dúvida. E da parte dos organismos oficiais, câmaras, juntas de freguesia, sei lá, outros organismos ligados às artes, por exemplo, achas que há algum reconhecimento que há aqui um campo muito árido que podia ser trabalhado de outra forma? Qual é a tua perspectiva mediante os organismos públicos ou aqueles que poderiam ser, digamos, agentes de promoção artística e que no fundo não são? Isto é um bocado complicado, porque o que é que acontece? Infelizmente, não sei se é cá só, não sei se os meus outros colegas estrangeiros sofrem do mesmo. Eu vejo diferente, eu participo já há alguns anos em festivais também noutros países da Europa e é um bocado diferente. Eles não veem tanto como aqui, parece que veem a estátua, infelizmente, parece que estás sempre a pedir, pela questão de teres as moedas. E acontece, só que as pessoas também sem as moedas não tinha aquela piada, não é? Mas, porque as pessoas gostam mesmo de pôr a moeda e ver o que acontece, é como se fosse tipo dar a corda, é aquilo que faz movimentar, ou não, há pessoas que não têm movimento, mas pronto, fazem para ver o que acontece. Infelizmente, eu acho que ainda associam muitas câmaras, associam as estátuas a mendiguice. Infelizmente, porque nem têm noção de todo o trabalho e dedicação que é. Devia haver mais apoios também noutros aspectos. A mim muitas vezes pedem muitos orçamentos.
mas nem sequer respondem. Porque eu não sei, eu acho que eles ficam à espera que eu vá trabalhar, que eu vá fazer o que faço de graça. Só que eu não entendo, devem pensar que eu vou, como faço com as moedas, eles devem pensar que o cachê de uma estátua viva deve ser, não sei, não entendo. Não existe reconhecimento, não existe reconhecimento. Há pouco, pronto, há pouco, porque não. Eu vejo em relação a outros países, o que acontece, aqui não há muitos contratos, ou de estátuas vivas. Pode haver alguns, mas não há assim tantos, nós não somos assim tantos artistas quanto isso. A não ser os festivais específicos de estátuas vivas, porque se for de artes de rua, quase poucos são os que aceitam estátuas vivas. Cá em Portugal, não sei se agora já utilizam essas estátuas vivas, já podem estar a ter apoios ou a concorrer apoios para artes de rua, porque também até há pouco não era aceite. Portanto, não existe. E depois também as câmaras, se pelo menos falassem diretamente, se calhar, com os artistas, a maioria das câmaras, se calhar até podia ser possível que houvesse mais trabalho para os artistas. Mas eles, em vez de. Lá está, as agências querem que nós vamos fazer um trabalho de graça para eles ganharem. Não sei, não consigo entender. Não é pena, porque realmente não se vê, não há muitos contratos de animação. Eu não tenho, poucos são os contratos que eu tenho de estátuas vivas em termos de eventos, a não ser específicos, de repente, de animação de rua. Para outros tipos de eventos é muito pouco. Eu acho que cá em Portugal associam sempre a estátua viva com a mendigice e não veem num reconhecimento. Porque é que na rua há reconhecimento em relação aos artistas, mas depois, enquanto contratar esses artistas, já não há reconhecimento. Parece que devem pensar que vão achar que foram buscar alguém da rua. Não entendo, não consigo entender a mentalidade. Desculpa, a mentalidade, a mim parece-me que falha ali qualquer coisa que ainda não chegaram lá. Mas pronto, não sei, eles é que perdem também. Muito bem, Marta. Olha, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Queria deixar-te um último desafio. Quero-te pedir uma mensagem, mas esta mensagem deve ter em conta o seguinte: imagina que sabias que o mundo iria ser extinto em muito pouco tempo. Qual seria a tua mensagem para todos? Façam aquilo realmente que vos faz sentir bem. Não percam tempo a fazer aquilo que os outros acham que é o melhor para vocês. Aproveitar mesmo genuinamente, desde o coração, sem medo de ser julgado. Aproveitar esses momentos para viver realmente aquilo que, sem medo de ser julgado, sem medo de ser criticado, livremente fazer realmente o que querem fazer desde o coração, porque a partir se isso acontecesse, nesse fim do mundo, íamos ser todos felizes. Se vivêssemos genuinamente a partir do coração. Muito bem. Para a Marta Faria, o que é a vida? A vida é mágica. Só é preciso vivê-la. A vida é isso. É não pensar muito nela e ir vivendo, fazendo o melhor para nós e para os outros, sem prejudicar ninguém. Com a natureza, a vida é tentar fazer por estar mais conectada possível com os outros seres que cá estão, as árvores e todo o resto que está cá, as plantinhas e tudo isso. A vida é isso, é tentar estar em simbiose com tudo que é vida neste planeta, neste momento. Muito bem, Marta. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, assim, de momento acho que já foi muita coisa dita. Para quem está sempre tão caladinha na estátua. Olha, foi um prazer ter estado à conversa contigo. Obrigado por teres aceito o convite com uma disponibilidade fantástica. Obrigado por isso, obrigado por teres estado connosco, por nos teres falado de ti.
Já agora, e mesmo só para fechar, porquê o nome Metamorfoses? Porque fazes por amor? Eu comecei por pôr, era só Metamorfoses, Metamorfoses by Marta, pela transformação, por ser, pelas artes para mim serem a minha transformação e a minha cura. E depois comecei a perceber que a palavra dava para ter vários jogos no português, porque ela está escrita em inglês, e depois no português sim, a ver essa transformação através do amor, essa transformação com amor, através do amor, com a cura. Seja sempre daqui, porque a metamorfose é isso. É performance desde daqui do meu ponto para os outros, para tudo. É essa ligação. Muito bem. Olha, muito obrigado mesmo por este bocadinho maravilhoso. Eu agradeço também por estar aqui, poder falar assim. Também às vezes é bom, as pessoas gostam, ficam curiosas de saber um bocadinho quem é que está do outro lado daquela tinta toda. Graças. Bem, gratidão por este bocadinho de conversa e por teres desvendado um bocadinho o que é que está por detrás de uma estátua viva, quem é o personagem, se me permites, por detrás da estátua viva. Por teres estado connosco e obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade e tudo de bom, está bem? Obrigada, muito agradecida, igualmente. Bom descanso. Aproveito para... Boa noite, igualmente. Aproveito para me despedir também de quem nos esteve a acompanhar, de quem nos vai ainda ver, uma vez que o programa vai ficar disponível na página do Facebook e em breve também no canal do YouTube, através de um link que eu te farei depois chegar, se tiveres essa amabilidade. Boa noite para todos e uma ótima semana, e vamos levar connosco este mantra que a Marta nos deixou. Vamos viver de forma simples, descomprometida e humilde, sem dramas, sem capas, sem medos. Uma ótima semana para todos, um grande abraço. Obrigado, Marta, boa noite. Deus, boa noite a todos. Boa noite.